Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $22.900. Bitcoin que continua forte, bem acima dos 22k e está prestes a fazer o melhor fechamento semanal em muitos anos. Hoje, meu principal objetivo vai ser tentar entender se a gente ainda tem força para ir para os $25.000 ou se uma correção é mais provável a partir desse topinho que a gente formou acima dos 23. Vou tentar responder essa pergunta junto com você hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no semanal falando do Bitcoin, depois a gente vai abaixando os tempos gráficos, vamos para o diário, vamos para o 4 horas, vamos falar um pouquinho sobre estratégia, a importância de você ter uma estratégia nesse momento e também vamos atualizar para vocês a abertura do S&P 500 que vai acontecer hoje à noite, os futuros. Mas vamos lá, primeiramente, investidores, no semanal, caras, é muito claro para mim que a situação do Bitcoin está muito bonita. A gente conseguiu passar daquela zona complicada dos $21.000 e estamos para fechar um candle aqui, caras, muito acima desse topo. Ou seja, os argumentos dos ursos estão se escasseando, porque agora a gente tem uma tendência de alta no semanal assim que a gente fizer esse fechamento. E aparentemente a gente vai fazer um fechamento muito bonito, né? Acima desse topo. Então, se um urso estava shortando, onde que ele colocaria o stop? Cara, é aqui em cima. Não tem outro local para colocar o stop aqui, né? Quem ainda está shortando é doido. Por quê? Porque a gente tem um potencial de upside muito maior agora do que um potencial de downside. Se a gente começar a cair aqui, cara, pode ser oportunidade de retração para entrada. Então, os shorts já foram captados aqui, a gente já passou desse topo, e mais do que isso, a gente já está se mantendo acima desse topo. Então, para mim, a probabilidade muito maior é a gente continuar essa alta, primeiramente até os 25, e tem muita gente gritando agora, nós vamos bater os 25 e vamos corrigir. Por quê? Cara, os 25 não tem tanta resistência nos 25. Olha o VPVR aqui, não é um topo tão importante. A gente tem muita resistência, voltando um pouco aqui e lá nos $30.000. Aqui, opa, aqui a gente tem um VPVR importante, olha só. Aqui é uma zona complicada, os 25 não é. Então não short achando que os 25 vai ser um topo intransponível, porque provavelmente não vai ser, tá bom? Então basicamente nesse momento o semanal vai fechar lindo, o diário tá muito bonito, já estamos numa tendência de alta, muito clara no diário. Toda aquela confusão que a gente teve alguns dias aqui virou suporte, então se o preço volta aqui nessa região, ó, dos 21.500, caras, é suporte para a gente continuar a alta, tá bom? Se a gente voltar aqui e romper para baixo, o que me parece improvável nesse momento, aí a gente começa a ter problemas, tá bom? Mas, olhando aqui, já baixando o tempo gráfico, indo para 4 horas, eu estou sim interessado em fazer operações compradas nessa retração, né? Ou seja, já tô colocando aqui já. Os $22.200 a gente pode ter a primeira retração possível para fazer uma compra no Bitcoin. Particularmente, eu não vou entrar no Bitcoin por causa do que vocês já sabem, né? A gente não tem um rompimento confirmado e tal, mas eu vou ficar de olho para entrar em mais longos nas altcoins, tá? A gente realizou um pouco de lucro agora nas altcoins e a gente fica de olho para esses $22.200, $22.000 como potencial zona de entrada. Se você não entrou no Bitcoin, pode ser desde que você coloque o stop, tá bom? Eu acho que é bem claro que você tem que colocar o stop além dessa zona se você for entrar nessa região por causa de risco-retorno. Mas as altcoins podem dar oportunidades até melhores do que o Bit, tá? Então, cara, 22.200, abaixo dos 22, estaremos interessados em compras. Fica de olho no escritório que provavelmente a gente vai mandar a oportunidade caso isso aconteça. Outro ponto importante que a gente pode destacar é a gente continua com os indicadores muito bons. A gente tem um long short ratio ainda abaixo de 1, mas aumentou, né? Tá subindo, a turma começou a ficar otimista. Lembra daquele seu amigo que estava falando dos 12, dos 10, dos 9? Agora ele já deve estar falando que vai para a Lua. Então, aos poucos a gente vê os ursos migrando e colocando a máscara de touros. Mas a grande questão é que a gente ainda continua com a maioria vendedora no mercado, tá bom? Parece que isso vai mudar em breve, tá 0,97 agora, mas mesmo estando 0,97 ou estando 1 ou estando 1.1, que já teria mais longos do que shorts, historicamente, caras, é um patamar muito baixo para o Bitcoin, né? Então, historicamente, o Bitcoin tende a ter um long short ratio superior a esse 1 aqui. E é importante também a gente entender que o próprio S&P 500, ele
influencia no price action. Então, não é porque tá todo mundo shortando aqui que a gente vai para a lua sem nem olhar para os outros mercados. O S&P 500, ele influencia diretamente. Então, as últimas 2 vezes que a gente ficou com esse long short ratio baixo e caiu, não foi um movimento do Bitcoin. Foi um movimento do S&P 500. Então, a gente não pode fechar os olhos para essa abertura que vai ter agora às 7 horas aqui, né? No S&P 500, né? Então, para você achar SPX 500 USD, e basicamente quando eu abri aqui, eu não sei se é 7 ou 8, né? Mudou o horário de verão lá, mas enfim, a grande questão é que a gente vai ter uma abertura importante. Se a gente abre aqui tentando romper esse topo, cara, de 4 mil pontos, o Bitcoin vai embora provavelmente. Se a gente volta e começa a testar de novo esse fundo importante nos 3.900, é um mau sinal. Então a gente não pode fechar os olhos para o S&P 500, porque as últimas 2 vezes que o Bitcoin caiu assim, mesmo com a galera shortando, foi por causa do S&P 500. Aqui teve a FTX também e tal, né? Mas o S&P 500 pode auxiliar a gente, se ele continuar assim, a gente continuar subindo. Se ele ferrar com tudo, infelizmente o Bitcoin deve ter uma queda, e na minha opinião, uma queda que já dá oportunidade de retração nos longos, tá bom? A retração, não necessariamente no Bitcoin, mas nas altcoins, beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, a gente pode entender também que no curto prazo aqui, olhando para o Bitcoin, a gente acaba que tem uma situação um pouco complicada, né? A gente formou aquela divergência que a gente falou com vocês e a partir dessa divergência a gente está tendo essa correçãozinha. É uma correçãozinha para gente, formou um topo importantíssimo e vamos despencar? Agora não. Mas a gente tem um voluminho importante aqui, tá? Então não vai ser tão fácil assim a gente fazer esse rompimento. E basicamente, para mim aqui, ó, vai ser mais uma zona onde eu vou colocar um pouquinho mais de dinheiro no bolso, né? Afinal, apesar de eu acreditar que o Bitcoin vai subir mais, eu tenho que aproveitar essas oportunidades, cara, de realizar lucro também. A gente ficou meses no prejuízo e a minha estratégia dita que quando o preço esticou demais, quando a gente tem divergências, quando tá todo mundo falando que vai subir, começa a ser o momento de colocar um pouco de dinheiro no bolso, né? É aquela grande questão, né? A gente tem contabilidade. O papel aceita tudo, a planilha aceita tudo. Se você não tiver uma estratégia, você também vai aceitar tudo na hora da sua tomada de decisão. Ou seja, se você quiser vender o Bitcoin, você vai encontrar um motivo, você vai encontrar um analista que está falando que vai cair, você vai falar, vai cair por causa disso. Porque as carteiras de 1.000 Bitcoins estão caindo, então eu vou vender por causa disso. Por exemplo. Aí as carteiras de 1.000 Bitcoins vão começar a subir daqui a pouco. Aí você olha e fala, não, mas agora tá caindo as carteiras de 10 mil. Você vai mudando o papel, a planilha, a estratégia, aceita tudo. Se você não tiver uma estratégia pré-estabelecida, tá bom? Então, eu aqui, caras, você não vê eu mudando de indicador. Eu uso sempre os mesmos indicadores. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas a gente segue uma estratégia que faz a gente acertar mais do que errar. A grande questão é essa, você precisa de uma estratégia que te faça acertar mais do que você errar. Senão, você vai começar a encaixar os indicadores no que você quer que aconteça. Tá bom? Então toma cuidado com isso. E a minha estratégia dita aqui que provavelmente o Bitcoin vai para os 24, vai para os 25, é claramente o mais provável. Mas, como eu não sei, eu tenho que estar preparado se ele voltar aqui nos 22.200 ou para fazer um longo no Bitcoin ou nas altcoins, entendeu? Então, a questão não é prever o futuro. A questão é ter uma estratégia que te dá as probabilidades para tomar as decisões independentemente do que o preço faça, tá? Então, se voltar aqui, pode ser longos nas alts. Se for para a região dos 25 mil dólares, para mim pode ser uma região onde a gente vai realizar ainda mais lucro, beleza? Vamos lá, continuando para finalizar. Nesse momento, a gente consegue ver que as instituições aqui, elas estão com uma predominânciazinha no 1%. É muito pouco, tá? No 1%, no 2,5%, muito pouco de predominância, uma leve predominância vendedora. Isso é um ótimo sinal para mim. Por quê? O Bitcoin tá brigando nos 23 mil dólares. Então, se a gente já vê uma pressão, olha essa pressão aqui, ó, 20 milhões, 17 milhões. Se a gente já vê uma pressão compradora no curto prazo, com o Bitcoin brigando em 23, caras, é um ótimo sinal, né? É um ótimo sinal, é um sinal de quem tá shortando ainda vai sofrer mais um pouquinho. Então isso é um bom sinal, beleza? Se a gente já tem book comprador agora, comprador não, né? Mas quase neutro, num preço tão elevado, é um sinal de interesse pela tendência, correto?
Mas é isso então, investidores. Para finalizar, vamos dar uma olhada aqui nas ordens das instituições da Binance Futures, que é a principal exchange, né? Inclusive, se você não está na Binance ainda, tem na descrição o link para você ganhar 20% de desconto vitalício nas taxas dos seus trades, tá bom? E eu sei que muita gente saiu correndo da Binance naquela época e tá numa corretora horrível agora, cara. Pode voltar, mas espero que todo mundo tenha aprendido a lição, né? Exchange é dinheiro de trade, não é dinheiro de investimento. Os investimentos de longo prazo ficam numa carteira fria. Beleza, então onde estão as ordens das instituições? Continua no mesmo lugar de ontem, tá? A gente basicamente tem essa ordem grande aqui de quase 1.000 bitcoins na região dos 23.500, é o topinho que a gente formou ali, e depois só na região dos 23.900, 24 mil dólares, tá bom? Então para mim agora nesse momento o que é? Fazer algumas vendinhas aqui, depois algumas ali próximo dos 24, depois somente nos 25. Vendinhas eu falo é realização de lucro, né? Afinal, pô, a gente sofreu tanto esses últimos meses, agora a gente tem que também aproveitar um pouco, colocar um pouco de dinheiro no bolso, correto? Então essas são as minhas zonas de potencial venda, mas shortar sem cogitação, fazer um short no Bitcoin agora. Eu acho que tem algumas altcoins boas para a gente shortar. Inclusive até tomamos alguns stops nos shorts essas últimas semanas aí, mas os longos estão dando bom, né? Então assim, é importante a gente entender que por que eu vou shortar Bitcoin se eu posso shortar Shiba? Não faz muito sentido, né? E o gráfico da Shiba, o gráfico da Doge, o gráfico de um tanto de merda que a gente tem aí de altcoin lixo, tá muito pior do que o do Bitcoin. Então a gente tem que olhar para essas moedas para shortar e esse short vai protegendo a nossa exposição no Bitcoin, que pro longo prazo, cara, continuamos quietinhos. Não fiz vendas dos investimentos de longo prazo ainda, só rebalanceando, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade e provavelmente com a abertura do S&P 500 a gente faz um vídeo à noite. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo aí desses rompimentos. Musiquinha, será? Eu acho que eu tô abusando da musiquinha, né? Deixa pra de noite se a gente romper o topo.